Bom, vamos iniciar nossos estudos hoje com a nossa prece para trabalharmos o nosso treinamento sobre passes. É o segundo encontro, né? É o terceiro encontro já. Senhor, espiritualidade amiga, estamos aqui reunidos em Teu nome para que possamos aprender e nos burilarmos cada vez mais diante desta ciência fantástica que é trabalhar com os campos energéticos, com a nossa exteriorização, com a capacidade de ajudar o próximo. Que possamos todos buscar esses conhecimentos para que possamos um dia pôr em prática e falar e fazer como o próprio Cristo nos ensinou: batei e abri-se-vos-á, para que todos aqueles que buscam alento, equilíbrio, uma palavra amiga, uma ajuda, possam encontrar em nossos braços e nossas mãos a ajuda necessária. Assim seja. Bom, pessoal, boa noite. Que bom estamos aqui reunidos para esse tratamento. Eu ia falar a palavra treinamento e falei tratamento. Isso chama-se a fuga, né, que nós estamos aqui trabalhando. Mas vamos trabalhar com campos energéticos, o que são, como funcionam e as suas correlações com as patologias. Este assunto é um assunto muito denso. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, mas caso eu ficar puxando demais, fala, repete, tá? Pede para falar um pouco mais lento, porque tem muito conteúdo. Segundo, é um treinamento, é um curso. Então, no momento que eu for falando, vocês tiverem as dúvidas, falem. Se vocês não me falarem, eu vou igual um carro, passa primeiro e vou embora. Ok? Então, preciso que vocês me controlem isso e aquilo, e a dúvida, que a gente sai conversando. O objetivo é isso. Antes de começar, vamos entender a trajetória, a eterna trajetória de todo espírito em seu percurso de iluminação. Quando eu falo todo espírito, é cada um de nós. Não importa se você seja de outra religião, se você esteja em outro país, em uma outra cultura, não importa que você acredite ou não na peregrinação das almas, ou seja, na reencarnação, isso é o de menos. O que nós precisamos entender está fraquinho. Será que se apagar as luzes fica melhor? Melhorou um pouquinho, né? Ótimo. O que precisamos entender é auxiliar. E eu só posso auxiliar quando eu me entendo como eu posso fazer. No momento que eu sei o que eu faço, eu consigo auxiliar. Então, somos consequências, está clarinho. Precisamos. É aqui? Não, acho que deve ser lá para. André, tu consegue apagar? Pronto, ele vai apagar. Nós somos consequências de inúmeras condições encadeadas por incontáveis conexões espirituais. Que conexões são essas? As pessoas que nós conhecemos. Podem ser pessoas ligadas à família, que é o principal e o primeiro eixo que nós formamos. Está relacionada também a pessoas do teu trabalho, do teu convívio, de parentes e mais distantes. Tá? Então, nós estamos nestas conexões espirituais que ocorrem ao longo de milênios. Então, nós não estamos agora aqui. Nós não somos o que somos. Nós estamos em um percurso que não teve um começo, mas não tem fim. E tudo isso representa uma quantidade gigantesca, incomensurável de possibilidade, de variáveis, de erros e acertos que nós vamos fazer. Nós escrevemos a nossa própria história. Cada dor que nós sentimos representa ações e consequências que ou foi de agora ou de lá de trás ou de outrora que nós fizemos e impomos a nós mesmos. Talvez uma das coisas que mais dói, que mais fere, hipoteticamente, nesta doutrina, na doutrina espírita, é saber que nós somos responsáveis por nós. Nós somos inteiramente responsáveis pelo que nós pensamos, imaginamos e fazemos. Então não existe um eu bonzinho, não existe um eu malzinho. Eu sou a conjuntura de tudo que pode auxiliar, que pode machucar, que pode ferir. Independente daquele que eu ajudo, da mão que eu puxo para sair de um buraco, ou quando eu fecho as minhas mãos para bater em alguém, tanto na forma positiva, tanto quanto na negativa, isso nos traz consequências. E a doutrina, ela tenta nos explicar. E nós estamos aqui para aprender que nós somos responsáveis por nós.
Nós somos a nossa própria orquestra, nós somos os nossos próprios maestros, nós somos as nossas próprias prisões, porém, a chave desta prisão para cada um está no bolso de vocês. Nós temos a possibilidade de mudança. E talvez o alento que esta doutrina nos coloca é que, na mesma forma que nós nos colocamos em um buraco, nós podemos sair deste buraco. Não esqueçam isso, porque é muito importante. Essas conexões podem ser expressas através de 5 verbos ou princípios essenciais. Quais são esses princípios, esses verbos? Aprender. Aprender sobre si, sobre o seu papel como espírito imortal, para compreender o contexto em que vive, aceitando. O que é se aceitar? É compreender, é não ficar com raiva, é não criar ódio, é não tentar gerar barreiras. Ou seja, eu preciso aceitar as condições desafiadoras ao longo do meu percurso. Segundo verbo, reconhecer. Reconhecer a possibilidade de auxílio mútuo para que o nosso entorno, possa aprender a lidar com os desafios, objetivando a melhoria contínua das condições existenciais, porque é o auxílio mútuo. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu tenho dúvida, eu pergunto a você e você me esclarece. Então, no momento que eu consigo entender-me através de você, você acaba sendo um apoio para que este entendimento se solidifique. Terceiro verbo, saber. Saber que, conforme auxiliamos nossos pares, as sociedades evoluem dentro da lei do amor, sem romper com as leis universais apregoadas pelo Cristo. Eu tenho que saber que é através do auxílio que crescemos. Ninguém é forte o suficiente. Ninguém é rico o suficiente de segurar a respiração por uns 10, 15 minutos e continuar vivo. É ou não é verdade? Imagina a pessoa mais rica deste planeta. Imagina a pessoa mais forte desse planeta. Ela consegue por quanto tempo segurar a respiração? Por quê? Porque rapidamente vai sucumbir. Porque por mais forte os poderes aquisitivos que você tenha, nós estamos dentro de processos apregoados pelo Cristo através de leis universais. A minha força, o meu poder financeiro não me supera. Eu supero a tudo isto. E eu só consigo superar a mim quando eu auxilio a vocês. Eu estou espelhado em vocês, assim como vocês estão espelhados em mim, em todos, nas redondezas, os nossos vizinhos, as pessoas que vocês mais detestam, tanto quanto as pessoas que vocês mais amam. Nós somos os outros somos nós. É por isso que talvez seja difícil compreender, mas no momento que eu me entendo como gente, como um verbo, onde eu preciso ser conjugado, vivido, experimentado entre as pessoas, auxiliando e sendo auxiliado, é quando eu tenho um propósito, é quando eu tenho um motivo para viver. É ajudar e ser ajudado. Um outro verbo, agir. Agir para que pontes sejam criadas partindo da ignorância, ou seja, das sombras, rumo à consciência, à luz, através do ato de exemplificar. A melhor forma de ensinar é mostrando como se faz, não necessariamente apenas dizendo como se faz. É o ato de exemplificar. E por último, não mais importante, pulsar. Pulsar conforme aprendemos sobre o nosso papel, compromisso, né? Reconhecemos desafios em suas perspectivas mais profundas, sabendo que a possibilidade de agir, de ser útil, estará na capacidade que cada algum que tem de iluminar e transformar vidas, que é justamente esta ação de pulsar. Ou seja, os atos de crescimento espiritual estão relacionados a determinados atos de aprender, reconhecer, saber, agir e pulsar. Peraí, mas o que é que isso tem a ver com campos fluidos energéticos? Tem tudo, porque isto são dínamos que nos faz gerar energia. É através disso que eu ganho mais força, mais capacidade de poder, não só trazer benefícios para mim, mas para todos aqueles que batem a porta.
Tudo isso significa o quê? Significa que através da exteriorização do campo magnético, a nossa aura, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ao longo do percurso individual de cada um, é através dessa exteriorização que eu consigo trabalhar com tudo isso. E como se dá essa exteriorização? Se dá no momento que eu ajudo, o caminho que eu passo, por onde eu vou. Imagine que isso aqui é uma pessoa, é um espírito. E cada conexãozinha desta é uma pessoa que esta aqui consegue ajudar. E ela caminha, e observe que ela pulsa. Este pulsar é o brilho, é o magnetismo, é o campo energético que você faz vibrar. E ela para em determinados lugares onde ela consegue cada vez mais brilhar e auxiliar a uma quantidade de pessoas. E ela não para só aqui, ela continua o seu périplo, a sua viagem, o seu caminhar. É uma nova vida que começa, é um novo retorno que se inicia e ela continua pulsando da mesma forma, precisando ser acordada para com as verdades universais. Nós somos isto aqui, ou estaremos um dia nesse nível. É quando teremos tamanha responsabilidade, não só para as nossas responsabilidades, e eu não estou falando de pagar contas, isso ou aquilo, mas a capacidade que eu tenho de abraçar as pessoas, a capacidade que eu tenho de me fazer estender. Isto é exteriorização. É através do magnetismo que conseguimos fazer isso. É através do conhecimento, da aplicação, que conseguimos fazer isso. Sem esse conhecimento, sem esta vontade, sem essas capacidades, nós não conseguiremos chegar a esse nível aqui. O magnetismo e a doutrina espírita. Rapidamente. O próprio Allan Kardec foi um estudioso e trabalhador do magnetismo, dedicando 35 anos da sua vida. Durante 35 anos, o Kardec trabalhou nesta área de magnetismo humano. E detalhe, ele não era, entre aspas, espírita. Ele trabalhava como magnetizador. Foi depois, ao longo desse processo, que ele conseguiu compreender melhor as comunicações, aquilo que acontecia na França de outrora, que então ele começou a se debruçar sobre uma outra área, que era as comunicações espirituais. Mas até então, ele era magnetizador, afirmando que, palavras dele, há uma estreita ligação entre a ciência do magnetismo e o espiritismo, como a que há entre a física e a química, a anatomia e a fisiologia. O magnetismo e o espiritismo são dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. Veja o nível de importância e aderência que tem esse tema para a doutrina. E ele continua, no capítulo 14, no livro dos Médiuns, no item 175. Olha o que ele escreve. Diremos apenas que este gênero de mediunidade é a mediunidade curadora, tá? Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Disse-á, sem dúvida, que isto mais não é do que o magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária, ou seja, a magnetização comum a todos nós, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Existem procedimentos. Precisa seguir alguns procedimentos para que possamos encontrar determinados fins. É por isso que tem esse curso. É para explicar os procedimentos e os métodos. Está aqui, no texto do Kardec. No caso que apreciamos, ou seja, no caso que ele entende como algo que realmente gera resultados. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Olha que fantástico isso aqui. Veja a capacidade que cada um aqui tem. Olha que interessante. Contextualizando este momento de aprendizado. É um processo agora um pouco mais denso, mas precisamos entender como funciona.
Espírito representa o princípio inteligente do universo. Sem forma definida, é o conceito, tá? Sem forma definida, representando um estágio primário ou o ponto de partida de que cada um aqui teve, inclusive eu. Perispírito é a segunda camada. Vamos entender, é como se fosse camadas, enlaces. Estado da matéria responsável pela forma humana que nós temos, que cada um tem, tá? Independentemente das fases da vida que nos encontramos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, etc. Dentro do perispírito, do capítulo do perispírito, tem o chamado corpo mental, que representa o campo informacional, como que molda, que dá forma ao perispírito. Se eu desencarnasse nesse momento, eu não queria agora não, sabe? Tem tanta coisa boa ainda. Mas se eu desencarnasse nesse momento, eu iria me enxergar e iria estar no mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade, vestindo esta roupinha aqui, ó, esta camisa, esta calça, este sapato e usando óculos. Eu não vou precisar de óculos, eu não vou precisar dessas roupas, mas eu vou estar assim. Por quê? Porque o meu campo mental me diz que é assim, que se eu estivesse me olhando de frente ao espelho, eu me veria como eu me vejo. Como eu me vejo é como eu estarei nessa perspectiva espiritual. Ou seja, o perispírito ele é moldado, ele é plastificado, é uma ação meio que plástica. Ela pode ser modificada, moldada desta forma. É como nós nos enxergamos. Depois do perispírito, nós vamos ter o chamado duplo etérico, estado da matéria que está entre o corpo físico e o perispírito. Vejam, nós começamos como ponto de partida o espírito, depois vem o perispírito que está ao redor, ele envolve o espírito. Depois do perispírito, você tem o duplo etérico para depois ter o corpo físico. E são várias camadas que existem. Nós estamos apenas reduzindo nessas principais aqui. Primeiro, o espírito lá no nosso interior. Depois, o perispírito, o corpo mental que dá a forma como nós nos conhecemos. Depois desse perispírito vem o duplo etérico. E do duplo etérico temos chamado fluido tônus vital. Olha que interessante. Está relacionado ao duplo etérico. Substância que dá vitalidade ao corpo físico. Sem ela, não haveria vida orgânica. O espírito existiria, mas ele não conseguiria animar o corpo. O corpo continuaria inerte. O que dá energia para que nossas células se multipliquem, o nosso sangue se renove, que nós possamos crescer, que o nosso sistema funcione, é justamente o fluido ou tônus vital. É isso. A vida física está nesse processo. A aura representa as condições ou o estado em que se encontra este é nosso fluido tônus vital. Ela representa um campo, um brilho, uma luminosidade que, para quem tem a mediunidade de evidência, consegue enxergar brilhos e tonalidades específicas que circulam as pessoas. Esta tonalidade é justamente uma consequência, uma operação do fluido vital. É como se fosse o som que é tocado no instrumento e o barulho que você ouve. Este barulho que você ouve é como se fosse esta aura e o instrumento como se fosse o fluido vital. Detalhe, é através do fluido vital ou do tônus vital que se torna possível avaliar e tratar o estado psicológico, mental, espiritual e físico relacionado a doenças que nos encontramos. Este é o fulcral dos tratamentos fluidoterápicos. Quando nós tratamos quem entra aqui nesta sala, nós tratamos o teu fluido tônus vital. É aqui que acontece o tratamento. É aqui que nós, ao depositarmos sobre vocês as nossas mãos, como o nosso corpo, como o nosso olhar e a nossa atenção, vamos mexer diretamente neste fluido vital. Está claro isso? Olha, vocês estão calados. Para mim, vocês estão entendendo 100%. Que se fizesse uma prova, todo mundo tiraria 10, correto? Olha só, mas olha, mentir é feio, vai mexer aqui, viu? Mexe aqui, não pode mentir não. Olha lá, vamos lá. Continuando, pessoal. Como é que funciona? Vamos imaginar que isto que não tem forma é o espírito e aqui é um corpo físico. Entre o corpo físico e o espírito, há uma sequência, como se fosse um degradê, que ele vai se tornando cada vez mais diáfano, mais delicado, até se tornar um espírito. Quando nós estamos encarnados, o que é que acontece com tudo isso? Isso se junta. Quando se junta, isso gera um brilho, que isso é aura. Aqui, o que eu expliquei até agora é isso. Aí vem uma outra pessoa que tem uma outra aura, está aqui.
Então, como é que acontece essa comunicação no campo espiritual? É através do toque das auras. Dá para perceber que essa amarelinha, ela toca essa branquinha. Eu coloquei a cor apenas por colocar, tá, pessoal? E aqui é um toque. Este toque, tanto um quanto o outro, pode, que eu vou explicar daqui a pouco, ter alguns tipos de percepções. Aí talvez tenha aquela dúvida, né? Poxa, mas será que eu consigo perceber o outro para poder trabalhar nesse campo? Eu tenho que perceber espiritualmente a pessoa? Eu tenho que sentir essa situação? A gente consegue fazer isso através de trabalho. Imagine que isso aqui seja uma academia. E quanto mais eu vier a essa academia e tiver um treino adequado, eu vou enrijecer e fortalecer os meus músculos. É quase a mesma coisa. Quanto mais estudamos e mais praticamos, essa capacidade, ou melhor dizendo, esta habilidade, ela se torna cada vez mais tangível. E como é que eu vou sentir? É prática. O que é que eu vou sentir? É o que você vai sentir. A forma de um de outro sentir pode ser diferente. Vamos fazer um teste rapidinho para ver se dá para perceber alguma coisa assim? Façam assim, estendam as mãos de vocês. Eu não vou tocar as mãos de vocês, eu vou tentar chegar perto de cada um de vocês e vou apontar para o centro da mão. Talvez você sinta alguma coisa. Não é um toque, mas é algo muito delicado, porque eu vou tentar me aproximar, se vocês conseguem me sentir. Eu estou apenas apontando, como posso fazer também esse mesmo movimento. Eu não sei se vocês conseguem sentir. Eu não estou tocando. Dá para perceber? É bem sutil. Pronto. O que eu estou fazendo é exatamente aquelas duas cores ali. Eu estou tentando, chegar perto de vocês sem tocar, apenas fazendo uma troca. Isso aqui que eu estou fazendo, se você não sente, não tem problema nenhum. É apenas uma percepção sutil. Se dá para perceber alguma coisa. Se incomodar, me fala, porque às vezes acaba incomodando um pouquinho. Tá? Eu consigo sentir cada um de vocês. Dá para sentir algo diferente? Não é um toque. É esta energia que você sente, é aquilo ali. E às vezes a gente está tendo essa experiência pela primeira vez. Tá? Deixa eu ver se dá para sentir. Aqui você. Opa! Não é temperatura, é algo diferente, que não é temperatura e não é físico. Isso é o que a gente faz, você já conhece. Você já quer um pouquinho? Já está forte, está escutando energia forte. Dá para perceber? Sim, e bem forte. Isso aqui esse aqui é forte. Isso aqui também. Acontece, porque é uma antena. Você está simplesmente com a antena aberta. E acontece. Isso aqui está bem forte. Então, o que nós fizemos agora foi um teste de sensibilidade, é bem rápida, para fazer isso. Vocês podem sentir vocês também. Se vocês se aproximarem sem tocar, vocês podem sentir a mesma sensação que vocês sentiram comigo, sentir com vocês. Eu não estou sentindo. Lembra da academia? Para eu ficar forte, eu preciso ir para a academia durante muito tempo. Não é a primeira vez que eu vou ganhar músculos, mas às vezes nós temos uma certa predisposição. Você pode se aproximar ou distanciar e você sente isso. Isso que eu tentei fazer com vocês, que alguns podem ter sentido mais ou menos, é isso aqui, algo muito sutil que acontece. Eu estou me aproximando. Chega um momento que eu não vou precisar me aproximar de vocês como eu fiz. Daqui, se eu olhar para vocês, focar e estender as minhas mãos, ou simplesmente ficar observando, eu consigo chegar até vocês. Se eu fecho os meus olhos e penso em alguém que eu gosto, alguém que eu amo, eu estou nesse momento irradiando para esta pessoa. Não importa quem, pode ser até um bichinho, tá, pessoal? Da mesma forma, quando eu fecho os meus olhos e sinto dor, raiva e ódio por aquela pessoa e pelo que ele ou ela fez comigo, eu estou também levando esse tipo de energia até a pessoa. Dá para perceber o que eu estou explicando para vocês? Dá para perceber o nível de responsabilidade que cada um tem com o que pensa e da forma como age?
Não é um puxão de orelha. É apenas uma mãozinha na cabeça para prestar atenção. Vamos lá, continuando. E tem uma pergunta rápida. Quando o nosso corpo adoece, a nossa aura também adoece? Ao contrair uma gripe, a nossa aura também fica gripada? Não, mas ela modifica o tipo da cor, vibração e sensibilidade. Não adoece, ela não sente essa questão, mas ela reflete aquilo que você está, como está e o que é. Há um reflexo, mais ou menos isso. É como um instrumento musical. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Se eu botar a mão no tambor, vai sair um barulho sem nexo. Mas alguém que saiba tocar um piano, um violino, vai tirar dali acordes fantásticos. Então, veja, o som representa como eu consigo tocar um instrumento. Imagine que cada um de nós é este instrumento e imagine que você é a pessoa que toca o instrumento. Um instrumento muito bem tocado por mãos hábeis vão tirar dali acordes e notas fantásticas. Da mesma forma, instrumentos que não têm habilidade, pessoas para tocá-las, vão sair notas horríveis. Mais ou menos por aí. Aura, vamos entender o que é isso. Não é comum ver a aura de um indivíduo, porém é bem mais fácil identificá-la quando nós nos aproximamos. Por exemplo, o mau humor de uma pessoa é facilmente detectável, perceptível, podendo ser sentida por outras pessoas, incorrendo de irritações diversas, etc. Quem aqui, na casa de vocês, com as pessoas que vocês têm o hábito da convivência, quando aquela pessoa olha para você, um filho, um irmão, um tio, um pai, uma mãe, enfim, rapidamente você bate o olho e já sabe que tem alguma coisa estranha. E você, às vezes é tão perceptível, está tão na pele, está tão na cara, como se fala, que você até sai um pouco de conter e pergunta, está tudo bem contigo? Está acontecendo isso ou aquilo? E muitas vezes a gente acerta, mesmo que a pessoa, não, está ótimo. Pô, mas a pessoa acertou, ela está realmente entendendo. Como é que você sabe daquilo? O que é que está vendo? Como é que você consegue ler uma pessoa sem necessariamente ver o texto que está ali por trás? É mais ou menos esse campo, esta aura. Você está entrando em contato com ela. 3 categorias da aura, rapidamente. A aura magnética, ela é produzida pela vida celular. Tudo que tem vida, tudo que tem ânima, tudo que está animado produz esse tipo de aura magnética. Existe um campo que está em torno de cada célula. Da mesma forma, a aura emocional, que é produzida por espíritos e seres sencientes, como animais. E nós somos os responsáveis pela aura mental, que é o espírito nominal. Ou seja, existem auras que estão desde unidades unicelulares, pluricelulares, seres conscientes, espíritos assim como nós. Tá? Então, tudo produz esta bioenergia, esta energia delicada que eu tentei um pouco compartilhar com vocês. A somatória destas emanações ou irradiações da aura é também conhecida como campo bioenergético ou psicosfera que está no nosso redor. O que pode ocorrer quando entramos em contato com outros campos bioenergéticos ou auras de indivíduos? Vamos entender rapidamente, pessoal, tudo isto é fluido. Tudo isto é campo energético. Ah, esse cara está saindo do assunto. Não, eu estou dentro, eu estou mergulhado nesse assunto aqui. É porque às vezes nós não temos contato com essa leitura, com essa explicação, por isso que eu preciso gerar este entorno para melhor acolher o assunto, tá? A temática. Quando 2 ou mais pessoas se encontram, os campos ou as auras elas se interpenetram, se misturam. É natural. Através desta mistura, há sensações ou percepções das mais variadas nos indivíduos mais sensíveis. Quem me sentiu quando me aproximei, há uma maior sensibilidade. Quem não me sentiu, ainda vai desenvolver essa habilidade. Por que eu falo que ainda? Porque isso faz parte do processo evolutivo do espírito. Atenção quanto aos perigos de locais onde há predominância de energias deletérias ruins, produzidas por diversas emanações mentais. Vamos entender 3 indivíduos e cada um gera um tipo de aura específica, onde o primeiro ali representa ira, o segundo depressão e o terceiro ódio. São sentimentos que são extremamente nocivos para eles e para que estiverem perto deles. O que é que isso representa? Representa a potencialização de energias deletérias. Imagina,
essa energia somada com estas e com esta aqui misturada em um ambiente onde não existe só 3 pessoas, existem mais pessoas, existem pessoas que querem se suicidar, existem pessoas que estão criando uma forma mental de matar uma outra pessoa. Imagina só a congruência de todos esses campos bioenergéticos em um determinado local, resultando em um ambiente doentio, ou seja, pestilento, devido à concentração dos chamados miasmas e até as chamadas larvas astrais, causando sensações desagradáveis para indivíduos mais sensíveis, além de problemas físicos e até psíquicos, preste atenção, de acordo com o tempo de permanência. Não é uma crítica, é apenas uma observação. Nós estamos chegando em uma das festas mais cultuadas no Brasil, chamada Carnaval. O Carnaval, de modo geral, é um tipo de festividade onde você perde as suas travas, o verniz social, eu coloco uma máscara e ajo como se ninguém me conhecesse, ao bel prazer do que eu sempre quis fazer. Não estou dizendo que todos façam, mas uma boa parte faz. Onde eu tenho mistura de energias de sensualidade, consumo de drogas, violência e muitas outras coisas misturadas nesses ambientes. Pá, mas aqui no ambiente fechado é mais perigoso. Mas em um ambiente aberto, lá no centro do Recife, lá em Olinda, eu sei onde estiver acontecendo com sol, nuvem passando, as pessoas passando, essa energia ela se dissipa em certa medida, mas ela continua concentrada no meio das pessoas, no suor, naquela agonia toda que as pessoas estão ali. Ah, mas eu sempre fui para carnaval e nunca percebi isso. Legal, é porque você ainda não tem a sensibilidade de perceber. Mas eu tenho certeza que talvez você já participaram de festas assim, sem nenhum tipo de má intenção, porém vocês ficaram adoentados, chegaram em casa cansados, como se tivesse, dá até acreditado, né? Parece que eu fui atropelado por um caminhão, todo dolorido, as juntas doloridas, poxa, eu não fiz nada para ficar nessa situação. Isso representa já os impactos desse tipo de energia. É muito perigosa. Ah, mas eu não acredito, não tem problema, você pode não acreditar, mas elas estão lá, estão no teu redor, aquilo poderá gerar problema com o tempo que você passa dentro daquela ambiência. Então, muito cuidado, mesmo que você não acredite, testa. Chega num ambiente como esse, faz um teste como esse para você ver e perceba se você entrou melhor do que quando você saiu desse local. Irradiações mentais obsessivas também faz parte de fluidos. 2 pessoas. Esta está gerando mentalizações, pensamentos obsessivos para aquela outra. Não sei qual é o motivo, pode ser ódio, raiva, traição, o que for. O que é que acontece? Com o tempo, esta pensando negativamente naquela, ela vai emitir energias que vão alcançar aquela pessoa. Detalhe, esta pessoa pode estar não no local, ou no trabalho, ou na cidade, ela pode estar no outro lado do planeta. Esta energia mental alcança a pessoa. Com o tempo desta pessoa obsediando mentalmente aquela, ela vai começar a ter problema no campo mental, assimilando o padrão do pensamento como a coloração, como está aparecendo aqui. Ela vai começar a se tornar praticamente reflexo desse tipo de pensamento. Isso vai apresentar problemas. Por exemplo, digamos que no coração dela, ela apresente algum tipo de problema congênito cardíaco. Já nasceu com aquilo. O que é que acontece? O coração está aqui, está batendo. Com o tempo, não é só o corpo que recebe aqueles eflúvios negativos. Os órgãos, cada uma das células também recebe. E com o tempo, assim como o corpo, o coração começa a ficar arrodeado deste mesmo padrão mental. E com o tempo, dependendo da condição que o coração, que o órgão tenha, ela vai começar a mudar a sua estrutura e vai começar a aparecer problemas. Aí essa pessoa vai começar a peregrinar de médico em médico, neste exemplo, de cardiologistas e cardiologistas, e não tem uma definição específica do que está causando aquilo. E você não sabe, pô, o que está acontecendo? Qual é o meu problema? Qual é a minha doença? Não é uma doença. Poxa, eu vou falar algo chato. É uma outra pessoa que está causando essa doença em você. Essa pessoa pode estar encarnada, como ela pode estar também desencarnada. Não importa se ela está aqui ou no outro plano. O que importa é o pensamento dela, a dor que ela sente por aquilo que você provocou.
O que pode influenciar o estado vibratório de cada um no transcurso diário? O que é que muda o seu estado? Você sai de casa feliz, mas chega no trabalho já muda algumas coisas. Exemplo do que pode acontecer. O que ouvimos e assistimos, músicas, filmes, etc. O estado emocional no preparo de consumo de alimentos, isso mexe, você come uma comida gostosa, mas aquela pessoa que fez, que preparou aquilo ali, ela não estava muito bem. E ela passou aquela energia que não estava muito bem para aquela alimentação. Você tem uma certa característica mais delicada, mais sutil, você percebe aquilo. Você está ingerindo aquela alimentação. Consumo de substâncias nocivas à saúde, que fortalecem os vícios, a qualidade, a intenção de pensamentos, presenças em determinados locais, casas, comércios, etc. Permanências em aglomerações diversas, shows, festas. Pessoal, eu não estou nessa forma tentando dizer que todo show não presta, toda festa não presta. Não é o show, não é a festa em si, mas são as pessoas que estão ali. Dá para entender isso? São as pessoas. Se eu for em um concerto de música clássica, talvez eu sinta uma ambiência diferente do que se eu fosse para um show de rock pesado. Dá para entender o que eu estou explicando para vocês? Vai para um e vai para outro. E faça uma autoanálise. Em qual ambiente foi mais agradável e qual ambiente você se sentiu melhor? Você consegue fazer esse teste. O ruim é que o teste vai machucar você mesmo. Você vai se machucar com isso, mas depois passa. Espero. Lembranças pessoais, memórias, são aqueles traumas, questões que pessoas que nos machucaram, isso mexe com o nosso estado vibratório. Convívio com indivíduos, familiares, colegas, amigos, obsessões diversas. Pô, então o que é que eu preciso fazer para ficar bem? Estar no meio de tudo isso. Não dá para fugir disso aqui. É quando Cristo nos fala, nós precisamos ser as luzes para iluminar os rincões. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. O Cristo estava aqui no meio. Há mais de 2000 anos, ele estava aqui, nesses ambientes, tentando conversar, explicar, mostrar, através da sua exemplificação. Invariavelmente, as trocas energéticas poderão interferir no estado mental e, com o passar do tempo, incorrer em moléstias psicossomáticas, com reflexos variados no controle das emoções, sentimentos e no modo de pensar. Quem aqui acorda bem, de repente começa a pensar em coisas que não tinha nada a ver? Por que eu estou pensando em tal assunto? Por que eu estou pensando em tal pessoa? Se não teve nenhuma conexão para que eu me chegasse a essa pessoa, ou naquela experiência, ou naquele lugar, ou naquela viagem, ou naquela condição que aconteceu comigo. Isso muitas vezes está relacionado com essas moléstias psicossomáticas que nós trazemos. Talvez a dica é, todos nós vamos ser atingidos por isso e somos. A diferença não está em ser ou não ser. A diferença está na capacidade que eu consigo absorver a moléstia e tirá-la e deixá-la passar. Certa vez, uma amiga espiritual disse isso para mim, me ensinando. Ela disse, eu preciso aprender a devolver para o universo aquilo que não é meu. Eu estava passando por um problema específico, eu estava muito mal, energeticamente, fisicamente, que eu estava quase que acamado. E uma amiga chegou por intermédio de uma pessoa, a pessoa estava dando passividade, e ela disse isso para mim de uma forma muito doce, que eu fiquei até com vergonha, para dever prestar atenção. Ela disse assim, meu filho, ela disse, na terceira pessoa, ela disse para mim, nós precisamos aprender a devolver para o universo aquilo, ou seja, aquelas energias que não nos pertencem. Ela só disse isso. Ou seja, eu preciso aprender a receber e a passar. Não guardar, não ficar remoendo o tempo todo aquilo. Aquilo fica na gente, fica impregnado na gente, na nossa energia. E existem duas diferenças. Trocas energéticas é quando eu troco. Da mesma forma que eu cheguei perto de vocês, nas mãos de vocês, eu mandei energia para vocês, mas eu não falei. Mas eu estou dizendo agora, eu senti cada um de vocês também nas minhas mãos. Eu senti vocês. E vocês me sentiram. Vocês lembram daquele filme antigo, não tão antigo, chamado Avatar? Vocês lembram desse filme? Tem uma parte do filme que o mais velho da tribo lá, daquele povo lá, que eu não lembro agora o nome deles,
ele dizia, quando ele era tipo uma transição que acontecia do jovem para o adulto, mais ou menos isso, era a transição, algo assim bem interessante, e que um olhava para o outro e dizia, eu lhe enxergo. Não sei se vocês lembram disso, e outra pessoa, eu também lhe enxergo. Não é ver, é enxergar. Eu sinto vocês, ou seja, eu dei um de avatar aqui com todo carinho. Eu enxerguei todos vocês aqui no momento que eu me aproximei, quando vocês me sentiram, ou antes de me sentir, eu já estava sentindo a cada um. E quando me aproximei, eu senti cada vez mais forte. Uns mais na minha mão direita, outros mais na mão esquerda e outros iguais em ambas as mãos. Então, veja, nós trocamos energias. É isso que acontece. Porém, há um tipo que é chamado vampirização energética. A troca é quando o A repassa parte da energia para B e B devolve parte da energia de B para A. É como se B tivesse um pedacinho de A e A um pedacinho de B. Aqui não ocorre. Aqui há apenas a retirada, a sucção da energia de um, não pelo outro. É como se B tirasse a energia de A, mas não entregasse a energia de B para A. Eu vou apenas tirar de você para mim e não vou doar nada de mim para você. É a chamada vampirização. O que é que isso representa? O que é que ocorre? Vampirização energética, que acontece diretamente no fluido vital. Enjoos, do nada, não que eu comi alguma coisa que me fez mal, convivendo com algumas pessoas ou passando por alguns locais, começo a ter enjoos, tontura, simples tontura, dores de cabeça, cansaço, palpitação, mudança da pressão arterial, sono excessivo, as pessoas ficam bocejando do nada, de repente começa a bocejar, pô, eu não estou cansado. Variação de humor, você está sorrindo, de repente está com raiva. Sudorese excessiva, suor excessivo, vertigens, tonturas, etc. Veja, tudo isso são consequências de alguém que muitas vezes não sabe, a grande maioria não sabe, mas estão como vértices, estão puxando a tua energia. Elas precisariam aprender que existe um outro momento, em vez de pulsar, de sugar, de devolver também. E nós precisamos disso. É por isso que é importante aprendizado. Estudar, ler e experimentar na própria vida, na própria pele. Muitos não fazem por maldade, acreditem. Muitos fazem por não conhecer o potencial. Nem tem ideia disso. Eu já fui vítima e sou diversas vezes disso aqui. Às vezes eu estou na rua, uma pessoa vem pedir alguma coisa para mim, eu já começo a sentir isso aqui. E a pessoa não sabe que ela está causando, que ela está fazendo aquilo. Mas acontece. Cuidados necessários aos trabalhadores da casa espírita. Veja que eu mostrei um bocado de bronca. Então, como é que nós precisamos nos portar? Vamos lá, quem quiser realmente trabalhar, né? Dica, atenção. Não está se sentindo bem no dia do trabalho na casa? Ou está ansioso com muitas demandas profissionais ou por questões de cunho pessoal? Vem para casa, mas não trabalha. Fica tranquilo, fica sentadinho aí. O que é trabalhar? Por exemplo, eu venho para aqui todas as quintas-feiras. Então, quinta-feira é meu dia de trabalho. Quinta-feira eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar bacana, porque eu vou tentar auxiliar vocês, quem entra aqui. Então, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu vou não só não continuar não me sentindo bem, mas eu posso gerar problemas para vocês. Porque se eu não estiver equilibrado energeticamente, eu vou desequilibrar vocês. Então eu preciso primeiro ser um autocrítico de mim antes de tentar pisar aqui para trabalhar. A prece, um momento para você se acalmar. Chega aqui, pega a água aqui, toma água aqui do centro. Não é porque a água aqui é diferente, é porque a ambiência é diferente. E isso te ajuda. Às vezes chega, não está se sentindo bem, não estou a fim de trabalhar, mas vem para sentar, relaxa. Se quiser tirar uma soneca, até dorme um pouquinho, mas tenta melhorar, tenta vir para cá para que o ambiente possa gerar condições para te melhorar. E não que eu tenha, passei 10 minutinhos, eu acho que já estou bem, vou para a sala. Não, não. Nós precisamos ser autocríticos para que possamos ser úteis. Não ser um instrumento desafinado para gerar problema para quem a gente for tratar. Isso é muito importante, uma questão muito importante, pessoal e intransferível. Olha aqui dicas, preste atenção. Alimento de origem animal ou ultraprocessados responsável por uma difícil digestão. Existe uma encruzilhada no nosso corpo que está aqui.
Aqui, todas as conexões, todos os meridianos, todas as nossas energias se cruzam nesse ambiente do nosso estômago. Aqui está um motor fundamental para que todo o nosso corpo físico, energético, espiritual possa estar em equilíbrio. Se eu tendo a me alimentar com alimentação forte, pesada, difícil de digestão, eu estou fazendo com que o meu corpo físico encaminhe boa parte do meu sangue para essa área para que ajude a digestão. Isso dá sonolência, cansaço, não é vampirização, é gula. Comeu coisa que não deveria. No dia do trabalho, troca o vermelho pelo verde. Troca as carnes por uma alimentação frugal, leve e delicada. Ah, mas eu vou sentir fome. Sente, mas faça. Desde que você não tenha problemas gástricos, que você realmente não pode ficar com o estômago vazio. Mas se dá para passar, entre aspas, um pouquinho de fome naquele dia, faça, porque a qualidade dos teus frutos será fantástica. Deixa eu dar só um exemplo bem delicado para vocês. Certa vez, há muito tempo, não é agora, eu estava tratando uma pessoa e no momento que eu estava passando as minhas mãos sobre o abdômen da pessoa, eu senti na minha boca, eu não como carne, e eu senti na minha boca o gosto do charque. E interessante que não havia nada na minha boca, mas eu senti o charque e a gordura. A pessoa comeu um charque frito com muita gordura. Mas eu senti de uma forma tão expressiva, que eu parei, tomei um susto. Ué, o que é isso? Eu percebi que a pessoa provavelmente deve ter comido naquele dia ou antes tanto charque que eu senti os paladar na minha boca. Eu não como isso, eu não comi aquilo. Então aquilo gera problema, ou melhor dizendo, pode gerar problema porque o corpo vai desprender uma energia muito grande para processar aquilo. Se eu vou trabalhar com energia, como é que eu vou doar energia se boa parte da minha energia está concentrada, com todo respeito, no meu bucho, resolvendo a alimentação que eu comi? Não dá. Eu vou ficar mal, cansado, vou ter problema de digestão e não vou ajudar como poderia ajudar. Por quê? Porque eu estou com fluidos já ocupados em uma outra atividade fisiológica de digestão. Por isso que não é aconselhável. Nos dias que você não tem trabalho, você pode continuar com a sua alimentação, mas no dia, troca o vermelho pelo verde. É muito mais saudável. Ah, outra coisa aqui, fundamental. Fumo tradicional, eletrônico, bebidas alcoólicas, que agora está liberado, né? A maconha. Fuja disso, que isso aqui caramba, não tem nem palavras para classificar. Às vezes eu faço tratamentos com pessoas que consomem isso aqui, é como se eu tentasse literalmente pegar um paninho e enxugar o gelo. Eu passo o pano e enxuga, mas já está molhado daqui a pouco. Eu passo o pano e enxuga e está molhado. Essa pessoa ela vai ficar sempre vindo aqui à casa em busca de tratamentos. Por quê? Porque isso aqui sempre vai machucá-la. E detalhe, isso não só te machuca, como vai abreviar a tua vida. Abreviando a vida, isso vai gerar problemas sérios. Então, muito cuidado com isso. Há sérias consequências da falta de cuidado com o corpo físico. Sempre que deixamos a sorte das sensações, ou seja, dos nossos vícios, poderão ser comprometidos um ou mais órgãos em perspectiva ampliada. O que é perspectiva ampliada? O meu órgão físico e o meu espiritual. O perispírito, que cada órgão tem o seu perispírito, como o meu corpo tem, o perispírito também vai ser machucado por causa disso. A importância da compreensão das nossas dores íntimas. Isso é um fator muito importante. As nossas dores, principalmente as de natureza psicológica, estão tentando nos dizer algo sobre nós, sobre a nossa conduta, culpa, raiva, medo, depressão. A dor representa um mecanismo de retificação. Algo não está bom em nós. Precisamos ter cuidado necessário para que estas dores não ganhem espaço nem tempo demasiado na mentalização das nossas vidas, gerando impactos severos no perispírito. Exemplo que isso pode acontecer, dores e frustrações, é o chamado zoantropos. O que são os zoantropos? São espíritos que se veem de uma forma tão negativa, tão animalesca, que se tornam... Lembra que o perispírito ele é plástico? Lembra que o perispírito está associado ao nosso campo mental, o corpo mental, que é um campo informacional. Se eu me vejo como um crápula, se eu me vejo como um monstro, com o tempo de repetição, eu sou um monstro, eu me vejo como um monstro, eu não presto, eu vou fazer com que o meu perispírito comece a ganhar formas monstruosas. É como se eu fizesse com que eu me tornasse em algo que
literalmente colocaria qualquer criança para chorar. Existem pessoas, ou melhor, espíritos, que se tornam temporariamente animais. Porque eles se veem como ou são influenciados por outros a se verem dessa forma. E isso é tudo um processo energético que vai para o campo do pensamento. Veja como o pensamento tem força, fazendo com que as pessoas comecem a se modificar. Ah, mas a pessoa tem que estar em espírito para isso. Não necessariamente. Eu vou mostrar para vocês que isso é tão complexo que isso muda até o corpo da pessoa. A pessoa muda em torno disso. Deixa eu só passar essa parte aqui para que nós possamos entender melhor. Olha os cuidados, olha o que acontece. São pessoas que fizeram isso. Não é perispírito, são corpos. Elas se acham dessa forma, fazem cirurgia para se tornar assim. Isso representa o quê? Reminiscências espirituais. Sabe o que é reminiscências? Experiências que tiveram em outras épocas e outras vidas que querem seguir os mesmos caminhos, os mesmos vícios, provocando isso aqui. O nome disso é chamado ideologia de espécies. Hoje existem pessoas que se acham que são cachorros, que são gatos, que vivem como até em coleiras e se vestem dessa forma e se modificam dessa forma. Isso é um exemplo como a força do pensamento pode influenciar de forma negativa e destrutiva qualquer pessoa. A prática do magnetismo, desde a difusão na época do continente europeu, na época que isso gerava problemas sérios, o magnetismo ficou conhecido na antiguidade por práticas que relacionavam a magia, ocultismo, feitiçaria e bruxaria. Isso era tido como... O magnetismo era visto dessa forma. Ao longo da história, os trabalhos ligados ao magnetismo eram tão diversos e variados a ponto de existir mercado cativo. Existia um mercado mesmo, as pessoas se consultavam, pagavam para que pudessem serem tratadas. Tá? De instituições que demandavam por tais serviços. Havia de tudo, desde questões que versavam sobre curandeirismo, trabalho direcionado a amarrações amorosas, buscas por vingança, riqueza, tudo isso produto de pessoas que eram magnetizadoras, tinham essa capacidade, mas faziam para algo ruim. Devido à falta de conhecimento e estudos, o magnetismo ficou rechaçado aos becos e vielas sombrias, principalmente devido à perseguição desencadeada pela Igreja Católica, por não entender o processo. Além disso, os trabalhos realizados através do magnetismo eram pagos, ou seja, não seguia a premissa do Cristo, que dizia, dai de graça o que de graça recebestes. Havia mercado para isso. Ainda hoje existem praticantes de cultos variados que utilizam objetos e símbolos místicos. Olha exemplo aqui, ó, cristais, varinhas mágicas, símbolos místicos, amuletos e talismãs. Isso aqui funciona, pessoal? No livro dos médios, se eu não me engano, dos espíritos, Kardec faz essa pergunta. Os espíritos, o espírito que responde disse que eles riem disso. Eles brincam com isso, da importância que nós damos a isso aqui. Isso de nada representa. Está aqui. O cristal, a varinha mágica, o amuleto, é aqui, é o seu pensamento, é o que você acredita. Mas isso aqui não representa nada. Outra questão, há alguma influência a cor da roupa utilizada nos trabalhos da casa espírita? Não. Eu posso estar de camisa branca, roupa branca, tudo branco. Mas o meu pensamento, como é que está? Como é que eu entro aqui na casa? Eu, pensando. Como é que eu entro? Como é que eu saio? Do que é que eu estou pensando? O que é que eu dou valor? O que é que eu quero fazer? Quais são as pessoas que eu tenho raiva? Porém, não são adequadas roupas sensuais, com imagens e dizeres agressivos ou demonstrando falta de higiene pessoal. Temos que auxiliar também, não só o outro, mas principalmente a nós, né? E quanto aos nossos pensamentos, né? Como lidar com os pensamentos, tá? O nosso estado mental oscila entre padrões de alta e baixa vibração, formando a nossa chamada postura mental, que é o padrão vibratório que nos conduz, o que vocês vivem, que vocês acreditam. A postura mental representa nossos graus de afinidade com estes ou aquelas pessoas, músicas, ambientes, filmes, o que vocês tiverem, aquilo que vocês mais gostam, aquilo que vocês têm maior aderência. Quanto mais tempo mentalizamos uma ideia, qualquer que seja ela, esta se expandirá, ou seja, ganhará corpo, de acordo com a capacidade mental de cada indivíduo. Isso aqui é muito importante. Nossos pensamentos representam fluidos que emanamos pela força mental.
contendo nossas emoções, dores, vícios, frustrações, alegrias, etc., criando chamadas formas pensamento. Formas pensamento tem forma. O que eu penso tem forma. Nós não enxergamos, mas a espiritualidade enxerga. O que é que você muitas vezes sente? Sentem um desconforto, uma dor, uma agonia. Representa a forma pensamento, aquilo que a pessoa traz em si. As formas pensamento por nós emitidas são capazes de alcançar pessoas, lugares, animais, independente de onde estejam. Vocês já viram pessoas que chegam numa casa e aquela plantinha murcha? Alguém já teve uma plantinha com uma flor linda, alguém falou, oh, que flor linda, que plantinha linda. Quando a pessoa sai da sua casa, sai daquele ambiente, a plantinha vai definhando. O que é que isso representa? Isso. Ela sentiu. Quando essas formas pensamentos são oriundas de pessoas encarnadas ou desencarnadas, tá? Com bons sentimentos, as energias geradas serão dulcificantes, serão boas, salutares, você se sente bem. Ou que já abraçou alguém que deu vontade de continuar a abraçar sem largar? Vocês já viram pessoas que vocês nunca viram na vida e têm vontade de conversar, trocar ideias, estar do lado, bater na perna, bater no ombro, brincar, sacolejar a pessoa do nada, de uma forma bacana, legal? Isso. São pessoas que trazem energias que te acalentam, que te fazem bem. Da mesma forma, o contrário, existem energias que dão origens aos chamados miasmas, podendo evoluir para as lavas astrais ou lavas mentais. As perigosas fases do cultivo de hábitos e pensamentos negativos, esses miasmas, que são oriundos das formas de pensamento, representam em um primeiro momento emanações eletromagnéticas capazes de alterar o nosso padrão psíquico, nosso estado emocional, físico de forma momentânea. Eles são criados e mantidos pelos nossos pensamentos habituais e emanações negativas que acompanham esses pensamentos. Experiência particular. O que é que eu vejo muitas vezes quando eu trato? Aparece isso aqui, tá? São chamados lavas mentais, é mais ou menos isso aqui. Essas formas, nessas cores, nesses formatos. Às vezes, a área do pescoço da pessoa, devido às vezes falas desagradáveis, críticas, acaba gerando uma certa inflamação energética, não necessariamente física, e essas larvas mentais, esses miasmas, eles ficam aderidos a esta área. Vocês vão aprender que dispersivo ajuda a retirar, e eles saem flutuando ou correndo pelo corpo ou correndo pelo chão. Não tem forma, é isso aqui, não tem uma forma definida. Abdômen, a parte do intestino, a parte do joelho aparece, às vezes ele aparece correndo sobre a pessoa. Muito parecido com essas manchas que eu coloquei propositalmente aqui. Aí eu sei que aquela área está precisando de tratamento, então isso aqui não é no passe. Isso aqui é na fluidoterapia. Só para deixar claro, tá? A gente não faz isso no passe. É fluidoterapia, que é um tratamento muito mais prolongado e mais aprofundado. Aí eu vou naquela área onde eu percebi aquela movimentação específica, aquele miasma, para fazer um tratamento específico ali. Isso, com o tempo, a gente consegue chegar a esses níveis, tá? No caso das lavas astrais, que também representam forma de pensamento, elas são criadas a partir da viciação de pensamentos ruminativos. Você pessoal sabe o que é pensamento ruminativo? É uma cadeia de pensamentos repetitivos, de caráter negativo. Isso aqui é justamente o que significa a obsessão. Obsessão é um pensamento repetitivo que não sai daquele padrão. Entra ano, sai ano, você pensa da mesma forma. Se fulano não tivesse feito aquilo comigo, a minha vida seria diferente. Exemplo, você fica toda hora matando, ruminando, pensando, trazendo aquilo. Aquilo vai te gerar condições tão maléficas que antes de alcançar a pessoa como obsessão, primeiro atinge você. O seu corpo começa a ter problemas. Aí você vem para cá para ser tratado, para ser tratada. Aí sai daqui, volta aquele pensamento de revolta, de raiva e de vingança. Aí muitas vezes eu penso, eu estou enxugando gelo. Dá para entender o que eu estou explicando? Não adianta, por mais tratamentos que cada um faça, que eu faça, se eu não mudar meu padrão mental, eu vou estar sempre doente. A doença não me acomete de fora para dentro, acomete de mim. Eu sou o fator, eu sou o patógeno que me adoece. Enquanto eu não mudar meu padrão de pensamento, a minha vibração, não adianta por quantas mãos me tratarem, eu continuarei enfermo de mim mesmo. Desculpem falar assim,
mas é necessário que entendamos que nós somos responsáveis por nós. Larvas astrais são bastante aderentes, elas colam naquilo que está ruim. Se por acaso, nesta minha conexão do meu antebraço com o meu braço, se eu tiver uma inflamação por qualquer situação, se eu vivo este pensamento negativo, esses miasmas vão se acoplar na minha área do corpo físico, onde já apresenta algum tipo de problema. Dá para entender? Não sei se eu consigo me entender fazendo isso para vocês. Então, se eu tenho um problema no meu joelho, se eu tenho um problema no meu fígado, se eu já nasci nessa condição, ou se eu adquiri em vida, aí eu tive um acidente, que eu quebrei meu braço e nunca ficou bom. Sempre quando eu tenho um problema qualquer, essa parte fica dolorida. É um ponto frágil. É uma atividade psicossomática que, se eu não tiver cuidado, eu vou estar sempre gerando condições negativas para inflamar uma região qualquer que seja do seu corpo. É uma ferida que é difícil cicatrizar, é uma situação específica, são dores, aquelas chamadas dores crônicas, que nos acometem a todo momento, todo dia, e não é fácil, é difícil. Da mesma forma, precisamos ter atenção com as nossas palavras. Palavrões, falas de raiva, críticas, essas coisas que nós vimos muito na mídia de um modo geral, saiam. Muda o canal, desliga o negócio, sai do canal, faz alguma coisa, evita de falar. Muitas vezes aquela fala gera aquela atração e os miasmas naquela área geram essa conexão de forma mais específica. E a importância do padrão dos nossos pensamentos. É certo que o padrão de pensamento pode adoecer o corpo. Isso é verdade. Assim como o corpo, um local também pode adoecer? Não. Ele vai ficar impregnado de energias e miasmas. E quem entra, e quanto mais tempo passa por aquele local, fica naquele local, absorve cada vez mais aquilo. Mal-estar, dores, sonolências, etc., como nós já vimos, pode acontecer. Vibramos em diversas dimensões, desde o físico, passando pelo emocional e se irradiando as camadas extremamente sutis de energias espirituais. Como devemos lidar com os nossos pensamentos em meio a tantas variáveis e circunstâncias que nos cercam? Intencionalidade, vontade. Se eu quiser pegar esse dardo e acertar no alvo, eu preciso achar o alvo, mirar e querer acertar, mesmo que eu não acerte. Mas eu tento fazer de tudo, de várias formas, para tentar acertar o dardo no alvo. Isso chama-se intencionalidade. A intencionalidade vem da vontade. Eu preciso querer mudar. Não adianta eu estar participando desse treinamento, querer ajudar. Quando eu saio daqui, estou falando com o ciclano, falando mal de vizinho, eu vou beber álcool, eu vou fazer aquilo, eu vou usar uma droga qualquer. Não adianta. Ah, mas os espíritos vão me curar. Não. Nós nos curamos. Nós nos adoecemos. Eles podem ajudar, mas a escolha é nossa. Veja isso aqui. Migramos de um campo, de um estado mental para outro campo, uma vez que tudo representa gravitação. Nós estamos em torno de pessoas e de ideias que nós acreditamos. Há campos de força que nos conduzem a práticas erradas da vida, os vícios, e outros campos que nos ajudam e nos conduzem à luz, às virtudes, conforme nós sintonizamos. Você quer sintonizar? Prestar atenção. Querer saber mais. Dar ouvidos. Isso é sintonizar. Cada um aqui pode escolher, ou seja, criar o seu próprio campo gravitacional, de gravitação, precisando apenas de um estímulo, de uma vontade. O pensamento determina a força, e a força é a força e direção da energia. Detalhe importante, força representa e é uma consequência direta da fé, e direção é vontade. Fé é saber, é acreditar, e a vontade da direção. Se eu não acredito, se eu tenho dúvidas e não tenho a vontade, tenho dúvidas ainda, eu não vou fazer muitas coisas aqui. Aqui ou qualquer local. Eu preciso ter força e direção. Eu preciso ter fé e vontade. Tanto nos passos quanto na fluidoterapia, há a relação entre força e direção, ou seja, fé e vontade, somadas técnicas de doações e dispersões fluídicas, podendo moldar qualquer tipo de tratamento, tanto quanto aos órgãos enfermos. Nós conseguimos chegar a esse nível, qualquer um. No caso dos passes, a força e direção deve ser muito bem controlada de forma genérica, ou seja, sem direcionar especificamente para este ou aquele órgão. Tem que ser algo rápido e simples.
No caso das fluidoterapias, tanto a força quanto a direção devem ser mais expressivas, com foco e direção bem pontuadas. A continuidade dos tratamentos se dão nas reuniões de desobsessão, quando tem outros espíritos envolvidos, e na continuidade da frequência das palestras, como essas que vocês estão exatamente nesse momento. Olha que interessante. Vocês estão sendo tratados e tratadas. Nós temos palestras terças e quintas-feiras. Todos nós podemos ser tratados dentro daquilo que está pontuando as nossas dores, nas terças e nas quintas-feiras. Nós só precisamos escolher. Eu preciso ter a vontade de pegar o dardo e acertar no alvo. Eu preciso ter a vontade de sair de onde eu estiver e vir para cá ou para uma outra casa espírita. Mas eu preciso vir para um ambiente como esse para que eu possa ser tratado e me tratar. Para isso, a importância do atendimento fraterno que a casa oferece. Aqui vão ter as instruções e os caminhos necessários para os tratamentos pessoais de cada um. Finalizando, reflexões finais acerca do funcionamento dos fluidos e suas consequências. Humildade e compromisso. Talvez sejam os principais fatores que cada um aqui precisa. Juntos, representam os alicerces para qualquer magnetizador que pretenda trabalhar com Cristo. Não é um trabalho para nós, é um trabalho para Ele, através de todos vocês. A vida representa uma somatória de possibilidades infindáveis para cada um de nós, sendo necessário que todos vejam e sintam as condições favoráveis e desfavoráveis que estão ao nosso redor. Todos nós precisamos sentir, desta forma, a sensibilidade do amor, a aspereza da dor e a solidão do ódio para aprendermos que a vida representa uma somatória entre vertentes que nos adoecem ou que nos curam conforme as nossas escolhas. Nós estamos no controle. Ninguém está sobre o nosso controle. Nós respondemos diretamente por nossas ações, por nossas omissões, por nossas falhas. Nós caímos, nós levantamos devido a uma decisão que você faça. Ninguém vai te ajudar. No momento que eu olho para o céu, faço a prece e rogo ajuda, vem ajuda. Mas nem todos estão preparados para esticar as mãos. Porque ainda eu falo apenas da boca para fora. Eu não falo do meu coração. Nós precisamos sentir a dor para saber que quando nós falamos daqui, a espiritualidade ouve. Ela só está esperando que nós possamos abrir a porta para que eles possam ter acesso. Até lá, temos um longo caminho entre desajustes e ajustes, sendo obrigatório auxiliarmos todos que cruzam nossos caminhos, seja na família, na escola, no trabalho, na sociedade ou em qualquer lugar. Não esqueçamos. O pensamento vai determinar a força, que é a fé, a direção, que é a vontade da nossa energia vital. A necessária vigilância íntima e pessoal ao decorrer das nossas vidas. Atenção às técnicas de dispersão, de concentração relacionadas aos trabalhos fluídicos da casa espírita. Existem características específicas que vocês vão ver, se não já estão vendo. Estudo constante acerca dos fluidos e aplicações. Trabalho contínuo, assumindo um verdadeiro compromisso com Cristo. Trabalhar no campo dos fluidos representa o que o Cristo nos disse, combater o bom combate, ofertando gratuitamente o devido acolhimento e amor a todos que cruzam o nosso caminho. E nós temos uma decisão. Muitas vezes existem pessoas que têm habilidades específicas e não usam, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, essas habilidades e acabam sendo dínamos negativos, vibrando entre escuridão, dor, rancor, medo, tudo de negativo. E tudo de negativo que essa pessoa vibra, que está no entorno, aqueles que chegam perto, o que ela pensa, toda esta gama negativa vai em direção, tem tiro certo, tem uma bala certa que vai com o teu nome para você. É por isso que é importante nós cultuarmos bons relacionamentos. É importante que nós possamos perdoar a nós e a quem nos machucou, por pior que tenha sido feita a ferida. Por mais dolorida e infeccionada que ela possa estar no teu peito, nós precisamos sair disso aqui para um padrão diferenciado e mais salutar, que é esse padrão de luz, que faz com que não só o corpo seja curado, o espírito possa resplandecer e ela, como qualquer outra pessoa, possa levar todo esse benefício a todos que chegarem perto dela ou a todos que pedirem ajudas a ela.
Todos nós podemos estar ou na primeira situação ou nesta situação. Intenção, vontade e fé para fazer acontecer. Só vocês podem fazer isso por vocês. Nós apenas mostramos o que pode acontecer, mas a decisão está com vocês. É isso.